Alô, alô Brasil, André Enfio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Alavés 1, Real Madrid 2 no estádio Mendizorroza, lá em Vitória, na Espanha. 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid fica agora a 4 pontos do Barcelona, né? Como estava até o começo da rodada, ontem o Barcelona venceu por 2-0 o Osasuna, jogo um pouquinho até polêmico, mas é isso. O Real Madrid vice-líder do Campeonato Espanhol, com 4 pontos atrás do Barcelona, e entra em campo no meio de semana pela a Copa do Rei. Demorei um pouquinho a gravar o vídeo por conta que estava vendo a classificação do Corinthians contra o Cruzeiro nos pênaltis, então esperei o jogo acabar para poder trazer conteúdos para vocês. Antes de ver o vídeo, de saber todas as informações da vitória do Real Madrid, curta, comenta, compartilha e segue a gente aqui no canal. O Real Madrid entrou em campo hoje contra o Alavés pressionado, né? Era até um ultimato para o Xabi Alonso. Xabi Alonso recebeu o ultimato que teria que vencer hoje, então vitória muito importante até para manter o emprego do Xabi. Mas assim, eu entendo a diretoria, mas é aquela coisa, né? Até li hoje um texto do Jorge Valdano, né? O Real Madrid contratou o Xabi Alonso para fazer uma coisa diferente do Ancelotti, e depois que viu que os jogadores não gostou, o Real Madrid meio que se arrependeu e quer demitir o Xabi Alonso. Mas é isso, é confiar no processo em quem você contratou. Então acho até bom a vitória do Real Madrid hoje, porque mantém o Xabi Alonso no cargo. Hoje o Real Madrid fez um jogo bem ruim, a verdade é essa. O Real Madrid cheio de desfalques, né? Sem seus laterais direitos. Na defesa, Militão machucado, Rudiger voltando de lesão. Os laterais esquerdos não estão à disposição, nem o Mendy, nem o Carreiras e nem o Fran Garcia. O Mendy por lesão e o Carreiras e o Fran por suspensão, né? O Carreiras pegou 2 jogos e o Fran Garcia volta na próxima rodada. E aí jogou o Victor Valdepenhas, jogador da base. Gostei muito do jogo dele, vou falar mais à frente sobre o jogo dele. E é isso, no meu campo, Arda Güler, Tchouaméni e Jude Bellingham, né? Aquele meu campo já de memória para a torcida do Real Madrid. No ataque, volta o trio Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior. É o Real Madrid que fez um jogo ruim. A gente vê a dificuldade do Real Madrid quando tem a bola, né? Quando tem que criar alguma coisa contra times que defendem no bloco baixo. Mas assim, não posso dizer que os jogadores não correram. Os últimos 2 jogos dos jogadores, os jogadores correram. Assim, a gente não pode dizer que eles não correram, nem contra o Manchester City, nem no jogo de hoje, porque eles correram. A questão é que, tipo, futebolisticamente, o Real Madrid é um time que não tem nada, né? Assim, qual a estrutura tática que o Real Madrid tem hoje? Né? É o Courtois e o Mbappé decidindo. Assim, o Real Madrid virou um time de 2 homens, assim, que é o Courtois lá atrás e o Kylian Mbappé. É uma vitória que alivia a pressão em cima do Xabi Alonso, né? Vem um jogo de Copa agora que dá até para rodar muitos jogadores. O Masson Tuno deve voltar a ter minutos. O Brahim se despediu, mas assim, jogadores reservas devem aparecer no próximo jogo, até jogadores da base. Gostaria de ver o Thiago Pitache ou o Cesteiros, né? O Juan Martínez, por exemplo, até para descansar o Rudiger. Então a gente pode ver um Real Madrid com muitas mudanças no jogo da quarta-feira pela Copa do Rei. Xabi Alonso continua no cargo, mas eu tenho que dizer a você, ele tem que tomar decisões. O Xabi Alonso precisa tomar decisões. Ele é um técnico duro que se curvou ao vestiário depois do jogo contra o Barcelona. Depois das reclamações do Vinícius Júnior, o Xabi Alonso se curvou ao vestiário. E aí eu tenho que dizer assim, ele tem que começar a tomar decisões boas para o clube e não para os jogadores. E é uma coisa que eu bato na tecla desde a temporada passada. O treinador do Real Madrid precisa ter apoio da diretoria para tomar as decisões que são boas para o clube e não para os jogadores. Se o Vinícius Júnior não tá rendendo, se o Rodrigo não tá rendendo, o Jude Bellingham tá mal, cara, vão pro banco. Vão pro banco que no treinador eu não mexo. Então assim, é um Xabi Alonso que precisa tomar as decisões para o clube também não ficar refém das estrelas jogarem quando elas querem, né? Então, fico feliz pela vitória, pela permanência do Xabi Alonso. É um treinador muito promissor. Claro, tá chegando num time enorme agora, né? O Xabi Alonso treinou o Real Sociedade, o B, treinou as categorias de base do Real Madrid e treinou o Leverkusen. Então, é um treinador que tá começando agora. E creio que se o Real Madrid conseguir sair dessa tormenta, né? Dessa maré de azar, pode ser que o trabalho tenha uma guinada muito forte.
Novamente, as mudanças do Xabi Alonso no jogo, ele não se ajuda, né? Também tenho que falar isso, assim. O Xabi Alonso tem culpa? Tem. Eu não acho que ele seja o principal culpado, mas assim, ele não se ajuda. Novamente, as mudanças protocolares. As mudanças do Xabi Alonso, as primeiras duas Huijsen e Gonçalo. O Real Madrid tinha acabado de fazer 2-1. Huijsen no lugar do Valdepenhas e o Gonçalo no lugar do Arda Güler. Não entendi. Assim, eu fiquei... O que é que ele quer fazer aqui? Pelo amor de Deus, né? Por quê? O Valdepenhas estava bem. O Valdepenhas... Eu gostei muito do jogo do Valdepenhas. O Xabi até falou na entrevista que a culpa foi dele, mas a culpa não foi dele. A culpa foi do Rudiger. Inclusive, o Rudiger tá muito mal. Muito mal. Falhou na quarta-feira. Falhou hoje de novo. Então, assim, a culpa foi do Rudiger, não foi do Valdepenhas. O Valdepenhas fez a linha de impedimento certinha. Antecipou o movimento do atacante do Alavés. Porém... O Rudiger não, então aí ele colocou a culpa no Valdepenhas. E aí com essa mudança, ele joga o Valverde para a lateral esquerda. Joga o Valverde para a lateral esquerda, o Asensio para a lateral direita, Huijsen e Rudiger na defesa. E eu fiquei, meu Deus, o que ele tá querendo fazer? Depois vem Brahim, que o Brahim tá jogando o nome, né? Inclusive o Brahim não joga nada desde a temporada retrasada. Na temporada passada o Brahim até começou jogando bem, teve uma lesão na coxa grave, ficou 3 meses fora, depois jogou bem contra o Atlético de Madrid, depois nada, tá jogando o nome, de novo. Sim, o Brahim, quando eu vejo que o Brahim vai entrar, eu fico, meu Deus, por quê? E depois vem o Franco Marston Tuno, né, até tava um meme assim, nossa, o Franco não joga há tanto tempo que quando ele se machuca ele tava careca e agora tá com cabelão, né, muitos jogadores, quem é esse com cabelão? Era o Franco Marston Tuno, então... deve ter voltado a ter minutos na quarta-feira. E aí a gente sabe, né? O Real Madrid não perdeu com o Franco Marston Tuno em campo. Eu acho que ele deveria voltar a ter muitos minutos e até mesmo a ser titular. Então as mudanças táticas do Xabi Alonso eu não entendi nada. Assim, são 4 mudanças e você fica olhando assim, meu Deus, o que é que ele quer fazer da vida dele? Sério, parece que quer ser demitido. Sabe? Ele colocou o Gonçalo e eu até falar que o Gonçalo tem que ser titular, o Gonçalo ou o Endrick, ou no lugar do Vinícius Júnior, ou no lugar do Rodrigo, porque o Real Madrid joga melhor com camisa nova. Então, ele não quis tirar nem o Vinícius Júnior e nem o Rodrigo. E novamente, assim, de novo, eu tenho vindo todo jogo assim, meu Deus, ninguém entende as substituições do Xabi Alonso, ele bagunça o time. E aí, nessas coisas das mudanças, né, a gente tem uma mudança muito importante do jogo da quarta-feira pro jogo de hoje, que é a volta do Kylian Mbappé, né? O Kylian Mbappé foi pro sacrifício. Dizem que a gente não sabe o problema exatamente do Kylian Mbappé, se é joelho, se é coxa, a gente não sabe. E a gente viu que ele foi pro sacrifício porque logo com 3, 4 minutos ele tava mancando ali, manquitolando. Você viu que ele tava com os movimentos meio travados durante o jogo. Mas aí o Kylian Mbappé no 1 contra 1 marcou um gol, um golaço por sinal. Chega a 17 gols na Liga Espanhola. E aí tem muita gente que tem coragem de dizer que o problema do Real Madrid é o Kylian Mbappé. Acho que um cara que faz 40, 50 gols na temporada não vai ser problema nunca. E aí esse Mbappé jogou, fez gol, tudo. Não vou dizer que fez um bom jogo. Ganhou o MVP da partida, mas cara, as pessoas que elegem o MVP da partida vão por protocolo. Assim, vamos dar pro Mbappé. Fez gol? Dá pro Mbappé. Porque eu realmente não entendi o Mbappé ter sido o melhor do jogo. Que por sinal o melhor do Real Madrid no jogo foi o Jude Bellingham. Jude Bellingham fez um bom jogo hoje. Como meio campista, a gente viu o Jude Bellingham muito pouco na frente. Como meio campista, o Xabi Alonso faz uma variação tática muito boa. Que ele escalou as peças. Só que quando o Real Madrid tinha a bola, o Real Madrid se organizava num 3-5-2 mais ou menos, né? Que era o que? O Tchouaméni voltava para ser zagueiro na linha de 3. Aí Valverde e Valdepenhas abertos pelos lados, né? Eles abertos fazendo amplitude. No meu campo, Jude Bellingham e Arda Güler, né? Esse 3-4-3, mas 4-3-4-1-2, né? Porque o Rodrigo tava mais solto. O Rodrigo tava vindo pelo meio muitas vezes. Então, era um Rodrigo que não tava no lado direito. Como a escalação dizia, era um Rodrigo que podia flutuar nos espaços, até para se aproximar do Vinícius Júnior, do Kylian Mbappé. Então, é uma variação tática, né? Que eu não posso dizer que deu certo, porque o Real Madrid hoje foi muito protocolar. Foi um terror, assim. Eu tava dizendo assim, meu Deus, que jogo terrível. Jogo terrível, o Real Madrid mal criou também. Então,
é isso. O Real Madrid precisa recuperar a confiança, mas esse movimento aí fez o Jude Bellingham não ter que estar lá na frente o tempo inteiro. E ele participou, ganhou duelos na defesa, roubou bolas, deu assistência para o gol do Kylian Mbappé. Mas aí, novamente, eu não concordo em jogar os 4. Vi gente falando, os 4, gol, assistência e tal. Mas o Real Madrid é um time pior, com Rodrigo, Jude Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. Falando no Vinícius Júnior, partida deplorável. Eu desci o cacete do Vinícius Júnior lá no Twitter, porque assim, gente, não faz sentido mais. Não faz o Vinícius Júnior ser titular do Real Madrid. E eu falo isso com dor no coração. Não faz mais sentido. A gente vê que o Vinícius Júnior tá de sacanagem. O Vinícius Júnior não consegue passar por ninguém. O Otto colocou o Vinícius Júnior no bolso. O Johnny Otto, lateral horrível, colocou o Vinícius Júnior no jogo. E aí eu vou dar um elogio do Vinícius Júnior aqui, tipo assim, quando o Real Madrid sofre o empate, aí ele tá com as costas na parede e ele dá um salto, assim, sabe? Como eu já falei, assim, tá com problema, chama o Vinícius Júnior. Aconteceu hoje, e aí ele dá assistência pro gol do Rodrigo. Mas assim, Jesus Cristo, que jogador deplorável até os 70 minutos. Sabe, são 70 minutos que o Vinícius Júnior, a gente olha assim, Jesus do céu, por que o Vinícius Júnior tá em campo? E aí o Vinícius Júnior tá numa fase terrível, né? São 16 jogos sem marcar. Toda a confusão contra da renovação, os problemas com o Xabi Alonso. Foi abraçar o Xabi ali no momento do gol, né? Saiu tranquilo. Mas não me passa a confiança, sabe? Parece o abraço de quem vai apunhalar você pelas costas. Porque eu perdi o brilho com o Vinícius Júnior. Sabe? Eu realmente perdi o brilho pro Vinícius Júnior. Sofre um pênalti depois que o juiz não deu de forma que a gente não entende. É muito... O árbitro do VAR, né? O Gonçalves... Agora fugiu o nome dele, alguma coisa Gonçalves. Que na final da Copa do Rei ameaçou o Real Madrid. Parece meio que vingançazinha, sabe? E até o Vinícius Júnior quando sai diz assim, eles não deram porque foi eu que sofri e tudo. Faz sentido também, né? A gente sabe como o Real Madrid tem esses problemas de... são faltas que os árbitros não marcam. São penas durante a temporada que os árbitros não marcam. Então assim, principalmente do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior apanha para um jogador vir receber um cartão amarelo. Ele tem que quase arrancar a perna do Vinícius Júnior. Mas assim, partida deplorável do Vini. E eu falo pra todo mundo assim, quem me perguntar, o Vinícius Júnior não deve ser titular do Real Madrid. O Vinícius Júnior hoje tem que ser reserva, jogando 15, 20 minutos no máximo. Porque o Vinícius Júnior não quer. A verdade é isso, o Vinícius Júnior não quer. Ponto, assim, sabe? Não quer. O Rodrigo, pelo contrário, assim, eu vinha batendo no pé, assim, porque o Rodrigo tá jogando. Mas os últimos 2 jogos, Rodrigo muito bem. Fez gol contra o City, jogou muito bem. Hoje de novo fez gol, então é um Rodrigo que tá dando a volta por cima. E hoje, por cima, né? E hoje, o Rodrigo pro Vinícius Júnior, eu vou com o Rodrigo. E eu não sou fã do Rodrigo. Eu digo assim, eu fico, meu Deus, o que é que as pessoas veem no Rodrigo? O Rodrigo vive das noites contra o City, mas durante a temporada o Rodrigo é um cara que aparece, até o famoso Cometa Góes, né? Rodrigo aparece e passa 30 jogos sem aparecer, por exemplo, como foi agora. O Rodrigo fez gol no Atlético de Madrid em março, veio marcar gol contra o Manchester City. Então, assim, eu não sou fã do Rodrigo, eu critico muito o Rodrigo, mas hoje eu prefiro escalar o Rodrigo titular e o Vinícius no banco, porque claramente um quer e o outro não. Voltando aqui sobre outro jogador que tá muito mal, é o Antônio Rüdiger, né? Falhou na quarta-feira, falhou hoje de novo. Você vê que fisicamente ele tá super atrasado. Logo no começo do jogo, o Valdepenhas teve que cobrir ele um lance. E até disse, olha aí, o Valdepenhas tá atento, né? Vai sofrer, vai ter que cobrir o Rüdiger o jogo inteiro. Como aconteceu no lance do gol, né? O Valdepenhas pensou, o Rüdiger não. E o Real Madrid acabou levando um gol. Eu confesso que queria ter visto o Juan Martínez. Até porque o Rüdiger é um cara que ele não pode mais estar jogando quarta, domingo. Porque ele não tem mais perna. A lesão no joelho dele, até ter jogado no sacrifício a temporada passada, provavelmente custou a sua carreira. Então, o Rüdiger não tem mais condições de estar nessa pegada aí, quarta, domingo, a temporada inteira. Então, eu teria colocado o Juan Martínez hoje, sabe? Teria colocado, ou ter colocado o Tchouaméni, e colocado o Cesteiros, ou o Thiago Pitache, até o próprio Ceballos. Mas não, ele colocou o Rüdiger e quase custa a vitória do Real Madrid, sabe? Uma atuação terrível de Antônio Rüdiger. O Real Madrid venceu, alivia a pressão para cima do Xabi Alonso, mas
não tenho certeza se essa maré ruim vai embora agora com essa vitória ou vai ficar ali rondando o treinador do Real Madrid. Se fala em Arbeloa, já se falou em Zidane e Klopp, mas para algo que tudo indica, os dois negaram. Então, até por isso não ter nomes no mercado dá problema. E aí, ao que tudo indica, a plantilha, o elenco tá tentando apoiar. Por quê? Xabi Alonso saindo, os olhos, tipo, a mira tá aqui no Xabi Alonso saindo, a mira vai para os jogadores. Então, porque Ancelotti e Xabi Alonso, quem vier e esses jogadores não jogarem, então sabemos quem é a culpa. Eu vejo um cenário seguinte: o maior culpado é o elenco, e o Real Madrid vai precisar, o Xabi Alonso ficando ou indo embora, chegar depois da Copa do Mundo, vai ter que chegar assim em elenco e repensar muita coisa. Até se o Vinícius Júnior não renovar, o Vinícius Júnior vai ter que ser vendido de todo jeito. Eu hoje não vejo a venda do Vinícius Júnior com maus olhos. Até o próprio Rodrigo mesmo pode ficar. Eu achava que o Rodrigo ia sair, mas agora parece que a temporada do Rodrigo vai tomar um novo rumo. Então, assim, eu não vejo... Até o próprio Jude Bellingham, são jogadores que estão trazendo problemas para o Real Madrid. Então, o melhor caminho é aproveitar e vendê-los. Mas é isso. Xabi Alonso ficando ou indo embora, eu acho que no meio da temporada que vem, o Real Madrid precisa sentar e ver, ó, esse jogador aqui serve, esse jogador aqui não serve, independente do status dele. Real Madrid volta ao campo na próxima quarta-feira contra o Talavera pela Copa do Rei. O jogo é na quarta às 17 horas novamente, né? Os jogadores, os torcedores até têm reclamado. Gente, o Real Madrid só joga às 17 horas, né? Já na Espanha, 9 da noite. Então, é um horário que eu não sou muito fã. Mas é bom porque na quarta-feira tem Flamengo e PSG. Então, vamos poder acompanhar. É isso. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha e segue a gente aqui no canal. Valeu!